Temos 19 de julho de 2012, legítima defesa em foco. Temos mais uma boa notícia relacionada à tramitação do projeto de lei 1448 de 2011, que tenta proibir a frequência de crianças e adolescentes nos clubes, associações e academia de tiro. Muito debatido, aquele famoso projeto do deputado doutor Rosinha, do PT do Paraná. A boa notícia é que na Comissão de Seguridade Social e Família, onde tramita também o projeto, foi designado o relator, o deputado Lael Varela, lá do Democratas de Minas Gerais. Uma pessoa muito equilibrada nessa matéria, uma pessoa sabidamente pró-legítima defesa e a favor do direito de posse mansa e pacífica de armas de fogo pelos brasileiros. Um deputado que já fez várias manifestações importantes e teve várias participações importantes nesse assunto lá na Câmara Federal. Então, na Comissão de Seguridade Social e Família, nós podemos esperar um relatório adequado, um relatório equilibrado e, quem sabe, até um relatório pela rejeição pura e simples do mal-assinado projeto do Dr. Rosinha. Publica o jornal Estado de São Paulo, caderno Aliás, 15 de julho, mais uma vez a matéria do publicitário Lula Vieira sobre um assunto que comentamos aqui. Ele conta lá a trajetória dele e, mais uma vez, menciona como se deram mal na campanha do referendo, em termos de publicidade da campanha, em termos de convencimento da população. Repete praticamente o que ele disse, que tinham como certa a vitória e utilizaram as figuras carimbadas, não é? da TV, da grande mídia, os artistas, as artistas, na campanha, pensando que ganhariam com facilidade. Na verdade, já tinham como ganha com facilidade e o resultado foi o que viu, tiveram apenas 30% dos votos. O que é importante nessas matérias, que nós vamos guardar, é claro, é a confissão das pessoas envolvidas sobre como procederam, como foram contratadas e qual era o foco. Aqui, por exemplo, ele menciona explicitamente que era membro do Viva Rio. Ele era membro do Viva Rio, a famosa ONG lá desarmamentista, cujo coordenador, figura nacional, como dissemos tantas vezes aqui, tem, entre outros atributos e entre outras coisas interessantes na sua história, o fato de ser amigo, ou ter sido amigo, né? Não deve ser mais amigo, de um traficante de armas lá nos morros do Rio de Janeiro. Em matéria de legítima defesa, as coisas são complicadas. O movimento Viva Brasil, dirigido pelo combativo Benê Barbosa, publicou uma notícia a respeito da atuação de deputados do Partido dos Trabalhadores para impedir a votação de matérias de alteração do Estatuto do Desarmamento de interesse dos atiradores. Não pensem que isso é a primeira vez que isso acontece, não. Na verdade, o que o governo fez foi derrubar a votação dessas matérias pelo mesmo método utilizado no final da legislatura, quando eu era deputado federal ainda, no ano de 2010. Simplesmente verificaram a pauta da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, verificaram que na pauta havia projetos muito importantes que nós tínhamos conseguido colocar a muito custo, relacionados à melhoria do Estatuto do Desarmamento, deram ordem aos deputados da base governista para não comparecer mais às sessões e ainda plantaram nas sessões da comissão um deputado federal que não era membro da comissão, mas era um dos vice-líderes do governo, com o objetivo único e exclusivo de derrubar as sessões através de pedidos de verificação de quórum. Que isso é uma manobra regimental de obstrução, embora seja muito interessante verificar, e até estranho para a maioria das pessoas que não conhecem o mecanismo, o governo recorrer a uma manobra de obstrução. Mas recorre sim, conforme a necessidade. Então, me lembro perfeitamente de uma daquelas sessões que tinha uma pauta extremamente importante, extremamente interessante, com muitas matérias relacionadas a melhorar o Estatuto do Desarmamento e outras matérias relacionadas com a melhora da lei penal para o combate ao crime, e observei que não havia nenhum deputado da base governista.
e observei que havia esse parlamentar que não era da comissão. E verifiquei também que não havia quórum, mas a sessão foi aberta porque havia no livro de presença número suficiente de deputados. Por quê? Pelo seguinte, meus amigos, os deputados participam de várias comissões simultaneamente. Então, muitas vezes, eles assinam a lista de presença na comissão e vão para uma outra comissão onde há uma matéria, talvez, de maior interesse para ele naquele momento. Nominalmente ele está presente, mas está atuando não na Comissão de Combate ao Crime, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, mas, digamos assim, na Comissão de Constituição e Justiça. E não pode sair de lá, porque a matéria é candente, é importante e depende da presença dele. Começa a sessão aqui, na Comissão de Segurança Pública, porque há assinaturas suficientes no livro. E, feito isso, ao iniciar-se a votação do primeiro projeto, levanta-se esse vice-líder do governo e exige do presidente a verificação de quórum. Obviamente, não havia, o quórum tem de ser verificado, porque ele é vice-líder do governo e ele tem o direito de pedir a verificação, e isso derruba a sessão. Até o final da legislatura, o governo adotou esse procedimento e derrubou todas as sessões da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para evitar que votássemos melhoras no Estatuto do Desarmamento e também leis mais fortes para o combate ao crime. Então isso não é novidade. E o governo recorre a esse procedimento torpe sempre que se vê acuado e sempre que se vê prestes a perder a votação de uma matéria importante. O que devemos fazer? O que devem os parlamentares fazer? Os parlamentares que lutam pelo direito de legítima defesa. Primeiro, tratar de estabelecer reuniões da Comissão de Segurança Pública, especialmente, ou de qualquer comissão, em horários que não coincidam com de outras comissões. Isso exige um sacrifício do parlamentar em relação à atividade dele. Digamos, uma sessão que começa às 8 da manhã, que é perfeitamente viável pelo regimento interno. E assegurar presença com a convocação de todos aqueles que vão votar favoravelmente as matérias que interessam. Esse é o mecanismo para derrubar o processo de obstrução. E é o que esperamos que os parlamentares façam e devemos pedir aos nossos parlamentares, efetivamente, que façam. E continuar a nossa luta. Apesar de tudo, a nossa luta continua. E é importante, por outro lado, verificar que o governo se vê em maus lençóis, se vê prestes a perder e tem que recorrer a esses mecanismos espúrios. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.